Bem, nesse vídeo a gente vai ver ferramentas para exploração ou as weaponization, que basicamente são ferramentas de ataque ou ferramentas que camuflam algum tipo de ataque. Então fica comigo que a gente vai ver dezenas de ferramentas que podem te auxiliar numa exploração de vulnerabilidade, num trabalho de Red Team ou num pentest. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo você verá ofuscadores de códigos maliciosos, payloads, injeção de scripts em arquivos e imagens, camufladores de scripts com a evasão de antivírus, e você também conhecerá mais de 30 ferramentas diferentes com diversos objetivos que podem te auxiliar numa exploração de vulnerabilidade. Lembrando que você não deve utilizar esse conhecimento para fazer algo de errado, algo de ilegal, como por exemplo invadir computadores alheios ou alguma coisa do tipo sem a autorização devida para isso. Recomendo que você teste todas essas ferramentas em um laboratório fechado, ou que você crie uma máquina virtual, ou que você coloque um outro computador para você testar essas ferramentas em ação, ou até mesmo no seu próprio PC, beleza? E antes da gente começar a ver as ferramentas, eu gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. A gente traz 2 vídeos por semana, na segunda e na quinta, às 5h30 da tarde. Então, bora lá! Basicamente, como eu fiz uma tradução direta no Google Tradutor das ferramentas que estão normalmente no GitHub, algumas coisas podem ter ficado meio estranhas na tradução. Uma delas é a palavra payload, que está como carga útil em algumas partes das traduções. Beleza? Então, payload é igual a carga útil, que é basicamente quando você faz o carregamento de algum script dentro de uma brecha ou algum script malicioso dentro de uma funcionalidade. Beleza? Então, bora lá. A gente já começa com o Spookflare. Ele é a única ferramenta dessa lista que tem um íconezinho bonitinho, e basicamente ele faz um bypass em antivírus, um bypass em sistemas de defesa ou em alguns sistemas de verificação sandbox de segurança. Ele basicamente trabalha com a ofuscação, codificação, ele compila o código no tempo de execução, ele pode fazer a substituição de algumas funcionalidades e ele tem também, é claro, o suporte para que você consiga trabalhar junto com o Meterpreter, e ele faz aí o bloqueio do PowerShell.exe. Então ele faz o bypass desse bloqueio do PowerShell, ele faz com que o PowerShell trabalhe junto com ele. Ela é uma ferramenta que, assim como outras que a gente vai ver nessa lista, tem como objetivo as técnicas de payload. Tá? Então ele é responsável por fazer a injeção de payloads dentro de arquivos e fazer com que esses arquivos passem despercebidos pelo sistema operacional, pelo firewall, o antivírus e assim por diante. Outra ferramenta é o Demigize ou Demigize, eu não sei, e o objetivo do projeto é gerar um arquivo HTML que contém um arquivo HTA criptografado. Então, o que dá para fazer com isso? É basicamente você fazer com que, quando um indivíduo ele acesse uma página, ele descriptografa essa chave HTA, e dentro dessa descriptografia, que é feita dinamicamente na hora que ele acessa o site, eu posso ter algum payload ali no meio. Então é basicamente acessei um site HTML e rodou um script JavaScript lá que pode infectar o meu navegador ou pode pegar alguma informação minha de uma forma que não é facilmente bloqueada, porque é por meio do HTA criptografado. Então o cara entra no site e não tem nada, só que ele descriptografa ali na hora e executa na hora, então é bastante interessante para esse tipo de ataque. Outra ferramenta que agora ela é focada também para payload, só que é em outro nicho, que também existem outras aqui, é basicamente uma coleção de scripts e modelos que geram documentos Word e Excel incorporados ao DDE. O DDE é a sigla para Dynamic Data Exchange, que basicamente é a troca dinâmica de dados. E é uma tecnologia que é utilizada nos produtos do Microsoft Office, que é quando basicamente você faz a abertura de algum arquivo Microsoft Office ou você executa algum desses tipos de arquivo, como por exemplo o PowerPoint que você tá vendo na tela. Então, basicamente você consegue colocar payloads em arquivos do pacote Office como Word, Excel, PowerPoint e etc. Beleza?
Outra ferramenta é o The Sharpshooter, e ele basicamente é uma ferramenta para que você crie payloads para execução arbitrárias em C#. Então você consegue criar payloads em diversos formatos, como HTA, que a gente já viu anteriormente, JavaScript, VBS e WSF. Essa ferramenta ela basicamente utiliza uma outra ferramenta por trás, que é o .NET to JavaScript, que basicamente ele faz uma tradução do .NET para o JavaScript de uma forma que seja compreendida perfeitamente com o C#. Assim, o Sharpshooter ele consegue utilizar isso de uma forma bem eficaz para a execução de payloads. Também temos o Don't Kill My Cat, que é o DKMC. Essa é uma ferramenta bem conhecida e basicamente ela gera um código shell que ela pode utilizar ali o Matterpreter ou o Beacon, e ela incorpora um código shell já ofuscado dentro de uma imagem. Então basicamente esse cara ele faz com que a ferramenta gere um código oculto que é armazenado dentro de uma imagem. Essa imagem, quando ela é aberta, ou quando ela é enviada, ou quando ela é feito o download dela, ela basicamente faz com que esse script que está ali dentro, ele seja executado. Isso ocorre geralmente por PowerShell. Tá? E o nome da ferramenta Don't Kill My Cat é basicamente porque uma extensão de uma imagem ela tem um símbolo padrão que é um gatinho. Então a autora dessa ferramenta colocou esse nomezinho, beleza? E geralmente essa ferramenta, se for bem desenvolvida, é claro, a imagem ela é tranquilamente lida pelo sistema operacional como uma imagem, tá? E não como um vírus. Então ele tem um bypass bem legal. Eu não sei atualmente como que tá, mas ele há um tempo tinha um bypass bem legal em questão de segurança. A outra é o Morph HTA, que é basicamente a mesma coisa que a gente já viu anteriormente quanto ao HTA, só que dessa vez não é focado em web, e ele basicamente faz a ofuscação de códigos maliciosos utilizando a criptografia e o HTA e a ofuscação disso. Então, mais uma ferramentinha bem básica que faz esse tipo de código. Agora a gente tem o Unicorn ou Magic Unicorn, mas o diretório no GitHub está como Unicorn, e ela é uma ferramenta simples para usar em ataques de PowerShell e injetar códigos de shell diretamente na memória. Então aí ele trabalha com manipulação de memória RAM, e esses ataques, como já disse, eles são baseados no PowerShell, e ele utiliza umas técnicas já apresentadas na DEF CON de 2018. E o uso é bem simples, e o Magic Unicorn ele certifica-se através do Metasploit. Tipo, você tem que estar com o Metasploit funcionando, né, rodando na hora, para que ele consiga utilizar as ferramentas e os scripts já desenvolvidos em Metasploit para conseguir fazer essa injeção em memória. Então, basicamente, ele é um script que faz essa manipulação. E um outro script bem parecido e bem famoso é o Shelter. O Shelter, inclusive, tem versões pagas, e é shelterproject.com ou .org, se eu não estou enganado, o site deles. Agora a gente tem o Embed em HTML, que basicamente é uma ferramenta que tem como objetivo fazer com que qualquer tipo de arquivo seja criptografado e incorporado em um HTML. Então você pode pegar um script, você pode pegar um PowerShell, você pode pegar algum tipo de injeção de payload e criptografar e incorporar ela dentro de um site HTML, junto, é claro, com a rotina de download automático. Então o que pode acontecer é você acessar um site HTML e automaticamente, quando você acessa aquele site, o navegador já faz o download do teu arquivo. É automático. Dependendo o navegador e dependendo o formato de arquivo que você configura para ser feito o download, ele já baixa o arquivo e já executa. Então o usuário às vezes ele não tem nem tempo de resposta, porque ele acessa o site, é feito o download de um arquivo pequenininho muito rápido e já é executado na máquina, e tudo acontece muito rápido, e pode ser que você seja onado dessa forma. A gente tem o Invoke PSI Image. Esse daqui eu conheço, já testei mais algum tempo atrás, e ele faz com que seja possível codificar PowerShells em pixels de um arquivo PNG. Tá? Então você consegue esconder scripts PowerShell em pixels, e aí quando o PNG é lido pela máquina, ele acaba executando esses scripts, ou simplesmente você pode salvar informações dentro de um pixel, ok?
A gente tem o Click Once Generator e ele faz basicamente falando, tá? Ele cria um widget em browser. Então ele vai criar um botãozinho, um formulário, alguma coisa do tipo, que ao você clicar nele, ele vai te redirecionar para a URL que você selecionou e ainda pode ser feito um payload, pode ser feita alguma execução de script malicioso por meio dessa sua ação. Então o Click Once Generator ele cria um widget pequenininho no teu navegador, um botãozinho, alguma coisa do tipo, você pode selecionar alguns modelos pré-prontos e aí quando você clica nisso, você pode ter algum payload ali no meio durante o redirecionamento de URL. Temos também o The Social Engineer Toolkit, que é o SET, ou SET Toolkit, como muita gente conhece. E o SET Toolkit ele é muito famoso. Ele é responsável por diversas possibilidades de ataque que utilizam engenharia social por meio de envio de e-mails massivos, páginas de phishing e outras técnicas que podem ser configuradas e utilizadas com bastante facilidade. E o SET Toolkit ele é muito famoso porque ele é padrão das principais distribuições de segurança da informação. O SET Toolkit, eu aconselho que você utilize ele, que você teste ele de verdade, abra aí e veja todas as funções dele. Ele é bem legal, ele tem diversas funções bem interessantes que podem te auxiliar a ataques de engenharia social por meio aí de um ataque, de um pentest, enfim. E aqui a gente tem o Phishary e ele basicamente faz isso que eu coloquei na tela, porque é muito mais fácil colocar isso na tela do que a descrição dele. Ele cria phishings dentro do Windows, fazendo uma simulação de credencial. Então aqui, por exemplo, ele está conectando a um site, a um sistema de AD, por exemplo, Active Directory, e ele está pedindo as credenciais. E o intuito do Phishary é fazer com que ele consiga roubar credenciais de um Windows Server ou de um AD por meio dessas caixas fantasmas. Essas caixas elas são fakes, mas elas têm o intuito de recolher a credencial do administrador ou a credencial do próprio usuário por meio de um ataque, tá? Então ela cria essa caixinha bonitinha aí e roda tranquilamente. E hoje, como os ADs aí estão configurados para, sei lá, um Windows 7 ainda, pode ser que funcione. Temos o Ruler. E o Ruler, ele tem ali, novamente a gente volta aos payloads e ele tem, ele traduziu como a régua, não como o Ruler. É uma ferramenta que permite interagir remotamente com os servidores Exchange por meio de protocolos MAP, HTTP, RPC, HTTP. O objetivo principal é abusar dos recursos do Outlook no lado do cliente e obter um shell remotamente. Então o Ruler ele é responsável por tentar fazer ali uma injeção de código por meio do Outlook, que geralmente é utilizado dentro das empresas e é configurado um softwarezinho, não é o Outlook que você acessa no Google, tá? Pelo navegador. É o Outlook executável que tem dentro dos Windows, beleza? Então ele tem como objetivo enumerar os usuários válidos, criar novas regras de e-mail malicioso, despejar a lista de e-mails global, né? Conseguir essa lista. E, é claro, a execução de VB Script através de formulários ou através da homepage do Outlook, fazendo também a possibilidade de payloads, como eu já disse. Então, o Ruler ele é focado na parte de Outlook do alvo. E existem diversas empresas que utilizam o Outlook como configuração padrão e podem ser onadas por esse cara. Temos o MetaTwin, que ele basicamente é um clonador de metadados. Então ele tem como objetivo clonar os recursos dos arquivos, que são os metadados, e esses metadados eles incluem inclusive a assinatura digital, que é extraída do arquivo e injetada em outro arquivo. A assinatura ela é copiada, mas ela não é válida. Contudo, se você pegar esse MetaTwin e fazer a clonagem de um metadado de um arquivo original e passar para um arquivo infectado, pode ser que ele passe tranquilamente por algum tipo de antivírus, já que a assinatura dele é idêntica a de um outro arquivo válido. Contudo, é complicado afirmar isso, tem que ser bem testado. Agora a gente tem o Reflective DDL Injection, que ele tem basicamente a técnica de injeção de bibliotecas com conceito de programação reflexível, e ele é programado para executar o carregamento de bibliotecas na memória do processo de um host, né? Então ele executa payloads por meio de DLL. A biblioteca ela é responsável por implementar um carregador de arquivos
em Portable Executable, é isso? PE. Em seguida, ele pode governar com interações mínimas do sistema e o processo do host. Com ele, será carregado e interagirá com o host. A injeção funciona com Windows NT 4 até o Windows 8, inclusive sendo executado com x86, x64 e ARM. Basicamente, esse cara tem como objetivo a manipulação das DLLs do Windows. Se você não sabe, o Windows trabalha com DLLs, que são fragmentos pequenos de script, de software, que fazem alguma ação dentro do host, né, dentro do meu alvo. E esse cara, ele tem como objetivo a injeção de códigos dentro de uma DLL com o objetivo de ownar o computador-alvo. Aqui a gente tem o Worst PDF, que ele transforma um arquivo PDF normal em um arquivo malicioso. E ele usa para roubar NTLM, hashes e hashes da máquina Windows. Então esse cara basicamente ele faz com que um PDF fique infectado e consiga obter informações do seu alvo. Temos o AVET também, ou AVET, que é uma ferramenta de evasão de antivírus. Ela é desenvolvida para facilitar a vida dos criminosos, isso segundo a descrição do GitHub deles, e para experimentar técnicas de evasão a antivírus, além de outros métodos usados por softwares maliciosos. Esse cara, ele tem como objetivo ofuscar o teu script malicioso. Vamos supor que você desenvolve um Trojan, que você desenvolve um cavalo de Troia e queira criptografar esse cavalo de Troia para que ele seja imperceptível aos antivírus tradicionais. O AVET, ele tem como objetivo fazer isso. Ofuscar o teu vírus para que ele não seja pego por softwares de segurança. E aqui a gente tem o Backdoor Factory, ou BDF, e esse cara aqui é muito interessante, eu aconselho que você dê uma olhada sozinho, pesquisa lá, afinal o intuito desse vídeo é te apresentar ferramentas, né? E essa daqui eu vou te deixar com a pulga atrás da orelha mesmo. Outras ferramentas para gerar e manipular payloads. A gente tem aqui diversas ferramentas. Algumas têm o foco em Windows, algumas têm o foco em arquivos Word, em arquivos do pacote Office, algumas têm o foco em PowerShell e algumas têm o foco em apenas ofuscar a informação ou fazer manipulações HTML. E aqui a gente tem o Malicious Macro MS Build Generator, o PSA MSI, o Great SCT, o Macroshop, Unmaged PowerShell, Make PDF Embed, esse daí é um de PDF, por exemplo, o Cactus Torch, SCT Obfuscator, Vel, Lookstrike, Macropack, NPS Payload e Social Engineering Payloads. Basicamente, essas ferramentas elas são diversas e você tem que realmente pesquisar elas para saber o que cada uma faz, já que elas têm as funções parecidas que a gente já citou durante o vídeo. E esses são ataques focados em algumas CVEs de 2017, que é basicamente ferramentas desenvolvidas exclusivamente para afetar essas CVEs. Uma dessas CVEs é sobre uma falha RSE do Windows que te permite um acesso remoto à máquina sem a necessidade de credenciais. E aí a gente tem o Composite Moniker e o Exploit Toolkit, e a falha da CVE 2017-11-882 ela não tem nome. Tá? Então se você jogar CVE 2017-11-882 Exploit, você vai encontrar o exploit dela com tranquilidade. Então, a dica é não faça besteira com seu conhecimento, porque nesse vídeo você viu diversas ferramentas que são passíveis de serem utilizadas para que você faça besteira, para que você invada computadores de amiguinhos, envie vírus por aí à solta na internet. Isso é bastante perigoso, até porque se você tem um pouco de conhecimento para fazer isso, existem pessoas que têm bastante conhecimento para te capturar, né, para te rastrear e assim por diante. Esse foi o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela a gente tem 2 cursos de segurança da informação e hacking muito legais que vão te ajudar com certeza a ingressar na área de segurança da informação com maior facilidade, ok? Então é isso, muito obrigado e até mais.